Boa tarde! No Unesp Notícias de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados quando se investe num negócio próprio, o que leva o estabelecimento à falência. Conversamos com o gerente regional do Sebrae, Milton De Biasi. Cresce 5% o número de empresas que fecham as portas em Bauru. Na sessão da Câmara, vereadores aprovam aumento no teto da dívida da Coab. Na sessão da Câmara de ontem, os vereadores aprovaram às pressas o aumento do teto da dívida da Coab. Já o projeto de estudo de impacto de vizinhança foi reapresentado e não foi votado de novo. Na tribuna, ainda repercutiu o plano diretor de água apresentado na semana passada. Os vereadores abriram a sessão repercutindo a audiência pública da última quarta-feira, quando foi apresentado o plano diretor de água do município. Fabiano Mariano, que esteve presente na reunião, reforçou a necessidade de cobrar do DAI a execução do projeto, principalmente no que diz respeito às ações emergenciais de contenção de perdas, que hoje chegam a quase 50% do volume de água tratada. Nós temos documentos, matérias de imprensa, que dizem que a empresa SHS esteve em Bauru, fez um estudo em 2005, apresentou esse estudo e disse que em 10 anos faltaria água na nossa cidade. E ao longo desses 10 anos em que o executivo sabia desse problema que iria acontecer, nada foi feito. Então nós cobramos e deixamos uma reflexão e uma cobrança, que a partir desse estudo agora feito e muito bem feito pela empresa Hidrosan, que o DAI possa realmente ser efetivo e atacar, principalmente a questão das perdas, em que nós tivemos um aumento muito grande ao longo desses 6 anos de gestão do governo Rodrigo. Já na pauta de votações, os vereadores receberam um projeto de lei que altera o teto da dívida da Coab de 372 para 390 milhões de reais. A diferença de 18 milhões se refere às correções monetárias do período em que o projeto ficou aguardando aprovação. Para o presidente da Coab, a alteração garante que a dívida comece a ser paga já no início do ano que vem. Com isso, nós vamos ter uma situação muito favorável para a Prefeitura e para a Coab para poder saldar essa dívida de há muito tempo adquirida, formada e definitivamente a gente dá um termo final nisso e pagando até 2026 numa taxa super favorável, que é de 3,08, que é a taxa do FCVS, do Fundo de Compensação de Variações Salariais, e depois, em 2027, voltaria a 6%, que é o juro do Fundo de Garantia. Outro projeto de lei que gerou debates foi o que trata da exigência de estudos de impacto de vizinhança para grandes empreendimentos que se instalarem na cidade. A proposta inicial foi retirada e um novo projeto foi apresentado. De acordo com o vereador Roque Ferreira, um dos autores do projeto, o motivo para a substituição foi o grande número de emendas propostas. Nós fizemos várias reuniões com o Conselho do Município de Bauru, com representantes do setor do Sinduscom, com representantes da construção civil. Como são interesses muito distintos, né, e muitas vezes antagônicos, nós procuramos construir um projeto substitutivo que desse conta de todas essas demandas, né? A boa parte das emendas que integram esse projeto substitutivo foi construída a partir de um acordo, né, entre essas entidades que nos encaminharam as propostas, né? Também ontem, os vereadores aprovaram por 14 votos a 2 o projeto do prefeito Rodrigo Agostinho, que multa quem for pego desperdiçando água. A punição seria para o caso de moradores que estejam lavando calçadas ou carros com a mangueira aberta continuamente ou que tenham vazamentos na residência. O DAI deve fiscalizar e aplicar a multa, que equivale a 50% do valor da conta do mês anterior. Entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, Bauru recebeu uma chuva considerável, daquelas que não víamos há tempos. O IPMET registrou 23 milímetros de chuva. A previsão é de que chova mais na região. Veja os detalhes no mapa. Chove agora à tarde em todas as regiões paulistas. Essa condição de chuva generalizada que predomina sobre o estado deve durar até amanhã.
A partir de quinta, o tempo começa a melhorar e só são esperadas chuvas em pontos isolados. Bauru deve continuar a ter chuvas de longa duração hoje ainda e nesta quarta. A umidade do ar agora é alta, está em 92%. Os ventos sopram a apenas 4 km por hora. Hoje a variação térmica foi pequena, a temperatura foi dos 19 aos 29 graus. Amanhã os termômetros ficam próximos disso, mínima de 20 e máxima de 33 graus. No próximo bloco a gente traz os resultados das disputas dos Jogos Abertos. E ainda nesta edição, cresce o número de empresas bauruenses que fecharam as portas. Você vai saber por quê daqui a pouco. Hoje, 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. E o Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru promove uma campanha para aumentar o número de doadores. No Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru, 41% dos doadores têm entre 18 e 29 anos e 75% são voluntários. Eu converso agora com a Valéria Coutre. Nessa campanha que vocês estão promovendo, que ações vocês estão passando aos moradores de Bauru? Nós fazemos a campanha de conscientização, tentando trazer mais doadores, falando da importância da doação, a gente utiliza o Facebook, e-mails, correspondência, e nessa data tentando deixar bem claro quanto a importância desse ato. Em final de ano, o que ocorre com os estoques de sangue? Infelizmente, nessa época agora, dezembro, muitas festas, as pessoas acabam se afastando do hemonúcleo, o estoque sofre uma queda e aumenta a demanda, Então, a nossa grande preocupação é com esse período agora, para o mês que vem. Muito obrigado, Valéria. O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru fica na rua Monsenhor Claro, 888. Tárcio De Lucas para o Unesp Notícias. Agora a gente fala de esporte dos Jogos Abertos do Interior. Nesta segunda, os destaques foram as partidas de futebol e de tênis. Na rodada de ontem do futebol masculino da primeira divisão, Sorocaba e São José do Rio Preto se enfrentaram para ver quem sairia na frente por uma vaga na próxima fase. Quem se deu melhor foi Sorocaba, que cravou 2-0 no placar. Mas ainda que o clima seja de competição, os técnicos das duas equipes concordam quando o assunto é a importância dos Jogos Abertos para os atletas. Uma grande oportunidade para eles, até pelo nível da competição. A gente sabe que é uma competição de extrema dificuldade e mais uma vitrine. Então a gente costuma falar para os atletas que as oportunidades foram dadas, agora que eles façam bons jogos para conseguir aproveitar essas oportunidades. É uma competição muito importante, a gente tem que se doar ao máximo, E é com esse intuito que a gente veio para essa competição. Tentar fazer o melhor possível para a gente conseguir, quem sabe até conquistar a medalha de ouro. Dos gramados para as quadras de tênis. Pela segunda divisão, Osasco e Votuporanga travaram mais um duelo. Quem se deu melhor foi a equipe da Grande São Paulo, que venceu por 2-0. Mas mais importante que a vitória é a oportunidade de socialização em uma modalidade tão individualizada. Elas têm a chance de, pelo menos 2, 3 vezes por ano, de jogar um evento em equipes, o que é muito legal, Você poder conviver ali uma semana, podendo jogar simples, duplas, essa convivência diária acho que é importante para o atleta. Hora de saber quais são os próximos duelos dos atletas que representam Bauru. Confere só. Há 4 dias do fim dos Jogos Abertos, a classificação parcial das delegações continua no sobe e desce. Na primeira divisão, São José dos Campos segue na liderança com 134 pontos. Em segundo, com 3 pontos a menos, aparece Piracicaba. Na sequência, vem São Bernardo do Campo, que ontem estava em segundo, Santos e Mogi das Cruzes. Bauru, que na segunda estava em 13º lugar, sobe uma posição e agora tem 21 pontos. Na segunda divisão, o líder São Caetano do Sul continua na dianteira, agora com 89 pontos. Em seguida, surgem Osasco, Campinas, Araraquara e Santo André. Daqui a pouco, o futsal masculino de Bauru marca presença nos Jogos Abertos. Os atletas enfrentam a equipe de Campinas a partir das 6h30 da tarde. A partida é na FIB, que fica na rua Rodolfina Dias Domingues, sem número, no Jardim Ferraz. Já amanhã, o dia começa logo cedo nas areias do vôlei de praia.
Às 9h30 da manhã, as meninas enfrentam São José do Rio Preto. Às 10 é a hora dos meninos pegarem Rio Claro. As partidas são nas quadras da Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Aeroporto. À tarde, é o basquete feminino que parte para mais uma competição. Depois de perder ontem para Ribeirão Preto, à 1h30 da tarde de amanhã, Bauru duela com Franca. O local da partida é o ginásio Panela de Pressão, na Vila Pacífico. Ainda à tarde, Bauru também marca presença no xadrez. Às 3, a representante da categoria feminina enfrenta Sorocaba. No mesmo horário, o representante masculino disputa com São José do Rio Preto. O local é a Casa de Cursilhos, que fica na Avenida José Henrique Ferraz, 2051, no Jardim Ouro Verde. Nos gramados, o time feminino de futebol tem como adversária a equipe de Franca. A partida é às 5 da tarde no estádio Alfredo de Castilho. O endereço é Rua Benedito Eleutério, quadra 3, na Vila Pacífico. E ainda no mundo da bola, no futsal feminino, a disputa é contra Ribeirão Preto, também às 5 da tarde. O palco da partida é mais uma vez a FIB. Além dessas modalidades, a quarta ainda conta com competições de bocha, boxe, ginástica artística, natação, tênis e tênis de mesa. Para conhecer a tabela completa dos Jogos Abertos, é só acessar o site na internet. O endereço é o www.jogosabertosbauru2014.com.br. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o que pode levar uma empresa à falência. Recebemos o gerente regional do Sebrae, Milton De Biasi. É daqui a pouco, fique com a gente. O assunto agora é economia. Um levantamento feito pela JUSESP, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, identificou um aumento de 5,4% no número de empresas que fecharam em Bauru entre os meses de janeiro e outubro deste ano. A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado. A falta de planejamento é uma das principais causas da mortalidade dos negócios. A Sueli sempre trabalhou com vendas de roupa de porta em porta e também pela internet. Em dezembro de 2013, decidiu realizar um sonho antigo, abrir uma loja. Ela investiu em um pequeno shopping a céu aberto na zona sul da cidade. Na época, a proposta pareceu inovadora, mas 3 meses depois, em março deste ano, ela teve que fechar as portas. O motivo, falta de capital para investir no negócio. A gente acha que o pouco que você tem, você vai conseguir. E, na verdade, não é. Demora uns 2, 3 anos para que você esteja bem. Até lá, você tem que ir pondo dinheiro, não tem como. Para a Sueli, o alerta veio quando ela começou a ter dificuldades para pagar as contas. Foi quando decidiu procurar ajuda. Eu comecei a identificar que eu estava com problema, eu corri para o Sebrae. Pedi para o Sebrae me orientar, porque às vezes a gente fica preocupada, né? E eles me orientaram, me ensinaram a fazer a planilha, a observar mais meu negócio, e foi aonde juntos a gente chegou à conclusão que não dava mais. Hoje, Sueli retomou a clientela e, pelo menos por enquanto, não pensa em abrir uma nova empresa. Para ela, o que fica são as lições dessa experiência. No primeiro momento é triste, porque eu adoro o local que eu escolhi para abrir a loja, eu acreditei, né? E, então, o primeiro momento foi triste, mas foi um grande aprendizado. Eu aprendi muito lá, tive acesso a vários conhecimentos, né? Então, para mim, valeu a pena. De acordo com dados da JUSESP, 580 empresas foram fechadas em Bauru de janeiro a outubro deste ano. O número é 5,4% maior do que o registrado no mesmo período de 2013. A falta de planejamento, como aconteceu com a Sueli, é uma das principais causas, mas mudanças na legislação também podem ter contribuído com esse aumento. O governo, com a medida do Super Simples, ele facilitou a vida das empresas por fechamento. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande em fechar a empresa por conta das certidões negativas.
certidões negativas federal, municipal e estadual. Hoje não, hoje você encerra a empresa sem essas certidões negativas, passando a dívida da pessoa jurídica, que é o CNPJ, para a pessoa física, que é o CPF. Então facilita para ele o encerramento de atividade. Com a chegada do fim do ano, muitas pessoas apostam na abertura de empresas para aproveitar o movimento, mas Martinello faz um alerta. Se ele tiver um estudo de viabilidade, de repente ele foi até um Sebrae, ele foi até uma entidade, ele tem conhecimento de causa para abrir, não vejo por que esperar. Ele tem o Natal. Hoje você abre uma empresa aí, em praticamente uma semana está aberta uma empresa. Então, dá tempo ainda. Mas se ele perceber que realmente a situação não está para brincar, então eu vejo que realmente é necessário esperar o ano que vem. A gente continua a falar sobre os cuidados para manter o próprio negócio. Vamos conversar com o gerente regional do Sebrae, o Milton De Biasi. Milton, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Nós que agradecemos. Milton, a gente já viu aí na reportagem que aumentou 5% o número de empresas que fecharam aqui em Bauru deste ano em relação ao ano passado. Você acredita que esse crescimento tem a ver com o andamento da nossa economia, que deu uma desacelerada, ou é mais com a falta de planejamento dos empresários? Nas duas situações, a gente percebe uma desaceleração, sim, juros altos, a falta do crédito, o consumidor mais atento na compra, então é uma série de fatores conjunturais. Mas a gente percebe também que a falta do planejamento ainda existe, aliado ao erro de gestão e também principalmente ao comportamento empreendedor. As pessoas precisam trabalhar mais o seu comportamento empreendedor. Nós vimos aí o caso da Sueli, que ela só procurou o Sebrae depois que o negócio começou a ir mal. Essa busca por orientação, ela tem que ser anterior à abertura do negócio, não? Exatamente, porque ela tem que planejar mais. A pessoa tem que ter muita calma antes de abrir o seu próprio negócio, no sentido de buscar informação. Então ela tem que buscar esse melhor planejamento. Mais do que isso, ela precisa se conhecer melhor. Ou seja, a pessoa, para abrir um próprio negócio, ela precisa gostar muito de fazer aquilo que ela quer abrir. Segundo, ela precisa conhecer muito o que ela quer fazer, né? Buscar muita informação. E a partir daí sim fazer seu planejamento de mercado, ou seja, você precisa conhecer o seu cliente, segmentar bem esse cliente, entender bem os hábitos de consumo desse cliente, planejar a questão administrativa e financeira e por aí vai. Então é uma série de sequências de ações que a pessoa precisa fazer antes de abrir. Quais são as principais causas, Milton, da mortalidade das empresas? Por que elas fecham? Tá. O primeiro e mais importante, e é o que os próprios empresários dizem nas pesquisas de mortalidade, é o planejamento, a falta do planejamento. Segundo lugar, não tem uma sequência lógica, mas assim, falta do planejamento, a gestão no dia a dia, estão errando muito na gestão no dia a dia, o comportamento, a falta do comportamento empreendedor, as pessoas precisam conhecer mais as suas características empreendedoras. Existem muitos erros no dia a dia, a falta da persistência, da iniciativa, da busca de informação, do próprio planejamento e organização, são vários comportamentos errôneos. Isso tudo aliado a uma questão de conjuntura econômica, aliado a uma falta de apoio, né, governamental, seja na falta de crédito, seja na burocracia governamental, né, e também questões particulares, né, questões de sociedade que fazem com que as pessoas fecham. E geralmente o primeiro ano ele é o mais difícil para uma empresa, o comecinho do trabalho? Olha, o primeiro ano é bastante difícil porque normalmente você é desconhecido no mercado, você não tem uma carteira, você está formando a sua carteira de cliente. Você não tem crédito fácil, normalmente os bancos exigem recursos, exigem que você tenha pelo menos um ano de empresa, então não é fácil obter o crédito. Aí por isso que precisa desse capital de Exatamente. Giro, né? E é muito comum o empresário também, no início dos seus negócios, imobilizar demais nos seus investimentos, estocando, comprando equipamentos, e aí falta o capital de giro. E aí ele vai para o banco também despreparado. Então são vários erros que ele comete. Ele não faz normalmente esse banco de dados, ele precisa fazer o banco de dados do cliente. Ele não tem, por não ter esse cliente ainda na mão, ele não tem um banco de dados bem formado desse cliente. Então, são várias situações difíceis no começo. E a questão da inovação? É muito cobrado que esse empreendedor seja inovador. É uma necessidade ou é quase uma condição para ele conseguir entrar no mercado? A questão da inovação, o pessoal discute, eu devo ser inovador ou não?
a inovação é inerente nos dias de hoje, porque você tem uma competitividade, ou seja, as pessoas que estão no mercado estão competindo. E você tem, aliado a isso, você tem a questão da exigência do consumidor, dos hábitos do consumidor. Isso faz com que você tenha que ser inovador. Ou seja, o consumidor, ele compra virtualmente ou fisicamente. Então, só aí, quem está no comércio, serviço, por exemplo, já tem que ter algo ligado ao lado virtual. Se você não fizer isso, você não está inovando. Não está inovando, você vai perder esse mercado. Então, hoje, você precisa conhecer o que os concorrentes estão fazendo e ser melhor que eles. Ser melhor que eles significa inovar, né? Entender o que o cliente necessita, os hábitos do cliente, isso também é inovar, porque você precisa adequar o seu negócio à exigência do cliente. Logo, é inovação. Então, inovação hoje é básico. Qualidade, inovação é o seu dia a dia, é o feijão com arroz que nós temos que aprender a fazer. Então, não é necessariamente só inovar no produto, mas na forma de oferecer esse produto ou serviço. Exatamente. Você tem que inovar na forma de atender o cliente, inovar no produto, como você disse, inovar nos seus processos internos, inovar também na forma de atender o seu cliente e preparar melhor a sua mão de obra para atender esse cliente. São várias formas de inovação. E como que o Sebrae pode dar esse apoio para o empresário, para o futuro empresário? Olha, nós damos orientação, capacitação, e as pessoas às vezes perguntam, mas é tão fácil assim? É fácil, é só se dirigir ao Sebrae, né? E você vai buscar a orientação necessária para, se capacitando, buscando essas informações que nós falamos aqui hoje, se preparar melhor. Por meio de cursos, de palestras? Cursos, palestras, consultorias, nós estamos preparados para orientar as pessoas. Tá certo, Milton. Muito obrigada por sua participação. Nós que agradecemos a presença e poder passar essas informações importantes, porque nós somos uma instituição que fornece informações de forma gratuita. Tá certo. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.